foi demitido. Eu vou te perguntar quem será o novo treinador do São Paulo. Se é o Osório, se é o Cuca ou pode pintar uma surpresa aí? Ô, Beija, um abraço para você, a todos do Fox Sports Rádio. Pois é, o São Paulo com essa situação difícil, né? Eliminação precoce na Libertadores. O André Jardini deve ser demitido nas próximas horas. Não necessariamente demitido, né? Vai deixar o cargo de treinador do São Paulo. Ele pode continuar no clube, assumindo uma outra função na comissão técnica ou, de repente, voltando às categorias de base. O São Paulo trabalha, Beija, com alguns nomes bem conhecidos. O Osório, que estava na seleção paraguaia, mas que pediu demissão alegando problemas particulares. O Cuca, que dirigiu o Santos no ano passado, também deixou a equipe da Baixada, né, por conta de problemas particulares. Então esses são os dois nomes mais fortes, mas a gente não sabe se esses problemas pessoais estariam já resolvidos para o Osório ou para o Cuca assumirem o comando do São Paulo. O fato, Beija, é que ontem a torcida tricolor, que encheu o Morumbi, 45 mil pessoas nas arquibancadas, a torcida ficou com o grito de gol entalado na garganta, mas soltou gritos, palavras de ordem, gritos de protesto e sobrou para todo mundo. Fora Leco, as palavras direcionadas ao presidente. Raí pede para sair, foram os gritos direcionados ao diretor executivo Raí. E vergonha, vergonha, time sem vergonha, foram as críticas aí ao técnico André Jardini e também aos jogadores. Enfim, a torcida do São Paulo está revoltadíssima. A gente sabe que está acontecendo nesta quinta-feira, não sabemos se ainda já terminou, mas uma reunião que deve anunciar a saída do André Jardini do comando do comando técnico da equipe principal, e a gente fica aguardando aí quem vai assumir o São Paulo na véspera aí de um clássico importante contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. O São Paulo amargando essa dura eliminação precoce na Libertadores. Beija e amigos do Fox Rádio. Então tá bom, então tá aí o Fernando Caetano ao vivo lá do CT de São Paulo. Fernando Caetano, então, se tiver mais novidades, volta daqui a pouco aí. Fala. Só mais uma coisa, e no meio dessa crise toda, uma das estratégias que o São Paulo tem adotado para acalmar os ânimos é sempre anunciar uma novidade, né? E existe aí a possibilidade do Alexandre Pato voltar para o São Paulo. Já estaria tudo certo entre o jogador e o São Paulo, mas falta a liberação do clube chinês. Enfim, é o São Paulo aí mergulhado numa crise, procurando aí um pouquinho de ar para respirar o tricolor paulista. Beija, abraço. Fernando Caetano, o Jardini não foi demitido ainda do cargo. O Fernando Caetano O Jardini não foi demitido ainda, não, mas acredito que deverá ser hoje, né, numa reunião à tarde. Quem deverá dirigir o time de São Paulo no clássico domingo contra o Corinthians, caso ele seja afastado hoje? Uma boa pergunta. Tem aí o Carlinhos Neves, preparador físico, tem o Visoli, treinador das categorias de base, que poderia assumir o cargo. Enfim, né? São uns nomes assim que me surgem de momento. De repente o Wagner Mancini, mas eu não sei se o São Paulo vai querer misturar a função do Mancini, que ele exerce um cargo administrativo, com o trabalho de treinador. Mas vamos aguardar, Beija. O São Paulo vai se reapresentar daqui a pouco, no meio da tarde, 3h30, 4 horas. E aí a gente vai ter mais notícias. Por exemplo, a gente não sabe nem como é que vai ser a programação hoje. Agora há pouco a assessoria de imprensa informou que não está definido se o treino vai ser aberto, se terá entrevista, se algum dirigente vai conversar com os jornalistas. Enfim, estamos aqui de plantão, aguardando os próximos capítulos aí dessa crise no São Paulo. Beija. Então tá bom, o Fernando Caetano ao vivo lá do Centro de Treinamento de São Paulo, ali na Barra Funda, na cidade de São Paulo. Daqui a pouco, então, havendo alguma informação extra, o Fernando Caetano, a prioridade é tua, Fernando Caetano. Vou dizer agora para vocês aqui, essa crise do São Paulo, você pode colocar na direção do São Paulo. A direção do São Paulo é a principal responsável pela eliminação, né, ontem do São Paulo pelo Tajeres. Pode colocar na conta do São Paulo. Quando você veio aqui e falou, Pascoal, o Raí está bancando o Jardini
Olha, foi unânime, todo mundo falou, não é hora de testar um treinador novo no momento que está o São Paulo. Libertadores, o São Paulo não ganha títulos faz tempo. Contratando jogadores importantes. Não era hora. Aí bancaram. Eu falei semana passada, eu já teria demitido ele semana passada. Eu falei, ainda há uma esperança de classificar na quarta-feira. Com o Jardine, não vai classificar. Tá aí. O São Paulo está eliminado da Libertadores. E aí, ó, que os caras falavam, né, Tajeres. Aí coleciona aí, ó, Defesa e Justiça. Colom e agora o Tajeres dentro do Morumbi. Veja, a informação que eu obtive essa manhã, ela vai de encontro àquilo que a gente tem dito aqui a respeito do Jardine e o Raí. Na verdade, o que me passaram é que o Leco é que estava bancando ele e jogou tudo isso nas costas do Raí. E o Raí topou. Mas aí eu tô então é uma outra informação. Exatamente. O Pascoal falou que foi o Raí. A informação que me bateram essa manhã é uma pessoa muito ligada ao São Paulo, que conhece muito bem os bastidores de São Paulo. Essa pessoa disse isso. Quem bancou o Jardine foi o Leco e pediu para o Raí bancar, assumir o papel de que era ele que tinha escolhido. Então, essa é a informação que eu tenho. Bom, também tem... E outra coisa, o São Paulo contratou o Carlinhos Neves, certo? Que saiu do Santos, foi lá para o São Paulo. Carlinhos Neves é braço direito do Cuca. Trabalhou com ele no Atlético, trabalhou com ele no Santos. É assim no São Paulo, é assim com o Cuquinha, que é o irmão do Cuca. Então, tudo isso também me parece ser um indicativo de que o Cuca vai assumir o São Paulo. Então, o Fernando Caetano perguntou dos problemas pessoais. Até esqueci de falar, mas não tem, né? Porque semana passada a gente estava conversando, eu liguei para uma pessoa próxima ao Cuca e falou que não tem nada. Não, ele fez um cateterismo. Foi aquela Cineanjo lá, e que inclusive no mês de janeiro jogou pelada todo dia lá, nas férias. Agora, mas também se foi o Leco e o Raí... mas aí é o Benjamin. Mas o Raí deveria ter falado. Se o Raí está convicto que não serve, fala, Leco, então olha, pode falar? Eu não vou passar esse recibo. Esse papel... Eu não vou passar esse recibo. Esse é o protesto ontem. Quando acabou o jogo de São Paulo, muitos torcedores de São Paulo foram à porta lá do portão principal pedindo a saída do Leco, do Raí, gritando time sem vergonha. Vamos ouvir aí. Olha lá, Pipo. Olha lá. Infelizmente sobrou para Bahia e para o Piauí, que não tinham nada a ver com a história. O Diego Souza nunca jogou na Bahia. O Diego Souza nunca jogou na Bahia. O Diego Souza é carioca. E o Piauí foi Pernambuco. Mas tá aí, a torcida está enfurecida, a torcida está no veneno. O São Paulo praticamente jogou o ano no lixo, porque o objetivo do São Paulo era Libertadores e resolveram apostar. E digo mais, ô Pascoal, o Jardine foi muito mal no São Paulo? Foi, muito. Mas o que tem de jogador no São Paulo também, que eu vou dizer um negócio pra você. Mas que vontade que os caras estão de jogar, hein?
Ah, mas eu acho que faltou vontade ontem não, Beto. Ontem não. Eu não acho, não. Ontem não. Ontem os caras... Para alguns faltou sim. Ontem não. Para alguns faltaram sim. Você pode cobrar qualidade. Correr não significa qualidade. nada. Você pode cobrar qualidade, você pode cobrar... Você pode cobrar posicionamento tático. O time do São Paulo não tem nada. Espera um pouco, só para concluir. Vou falar um negocinho para você. O time do São Paulo tem uma proposta de organização tática da defesa para o ataque. Toque de bola. Qual proposta? Erra tudo. Toque de bola, não acerta um passe. Velocidade na transição do meio-campo. Com Diego Souza e Nenê vai ter velocidade como? Como é que os jogadores de lado de campo vão jogar se eles têm toda hora a obrigação de voltar lá na... Gente, tá tudo errado na formação tática do São Paulo. O time do São Paulo tem elenco, o São Paulo tem time, mas está tudo errado, precisa de um treinador. Para mim é muito claro, isso é evidente que precisa de um treinador. Eu acho que a torcida do São Paulo não cobrou em nenhum momento vontade, determinação, cobrou respeito com a camisa. Afinal de contas, são quantas? 20 decepções da torcida seguidas depois da conquista da Copa Sul-Americana. O time não consegue ganhar um mata-mata. O senhor já veio de Batman por conta disso? O senhor não veio de Batman por causa que o São Paulo perdeu um mata-mata? Contra a Penapolense? Sim, mas hoje eu falei que eu ia de cabelo vermelho, que eu tinha certeza que eu não ia. Então você se recuperou. Mas você já veio de Batman. Você apostou no São Paulo também. Como eu e o Mano apostamos. Não, mas faz tempo. Não apostamos, mas funcionou de forma errada. O São Paulo teve vontade, teve aplicação, não teve bola. É diferente. Parabéns para o Tajeres. O Tajeres deu uma aula ontem de futebol, não só ontem. Nos 2 jogos, o Tajeres foi muito melhor do que o São Paulo. Nos 2 jogos. Eu avisei. Time que marca adiantado, sabe se posicionar em campo, dá gosto de ver a organização do time do Tajeres. E depois tem outra. Saíram do Morumbi, limparam todo o vestiário, deixaram presentes para o São Paulo Futebol Clube, o livro da história do clube, uma cuia de chimarrão de presente para o São Paulo. Foi uma aula de decência e disse, São Paulo, estamos crescendo juntos. Parabéns para o Tajeres de Córdoba, parabéns para a cidade de Córdoba e para o time do Tajeres. Só para lembrar, o Tajeres em 2015 estava na 3ª divisão, estava na Série C, foi campeão da Série C lá na Argentina. Em 2016 foi campeão da Série B, da 2ª divisão. Na temporada 2017-18 ficou em 5º. Isso. E se classificou para Libertadores. E agora, nesse ano de 2019, já está fazendo a primeira Libertadores do Tajeres? Não, segunda. Segunda. A primeira foi em 2002. De bastante tempo para cá. Então, você vê, é um time que foi ao fundo do poço e recuperou-se e subiu de uma maneira muito bonita e foi ao Morumbi com uma postura de time... É aquilo que a gente fala, né? E o Guiazinho com 40 anos? Precisa jogar, né? Jogar. Mas aí o Brasil quer ouvir. Aterrar aí, ter história, Richard, o Brasil quer ouvir. Peraí, não tem jeito. Richard, e foi o Brasil quer ouvir. O único lance de grande violência desses confrontos foi do Everton. Foi do Everton, que rasgou a cara do jogador da Argentina. Mas feio, horrível. Vocês estavam contando agora, eu não sabia dessa história os que foram expulsos nos 2 jogos. Nos 2 jogos tem expulsões. 2 jogadores do São Paulo foram expulsos. Os caras não deram. Essa foi a melhor chance do São Paulo. Tirando o gol, o gol foi impedido. Mas o Brasil inteiro está ansioso para ouvir. Porque, olha, é a camisa, Fábio. Não, nada. É a camisa. Não dá. Não, isso aí é o Tajeres. Não tem que dar bola. Um time humilde, um time sem grandes estrelas, mas organizado. Olha aqui. Não, mas é o tricampeão mundial. Pascoal falou no final do jogo, aos 40 e poucos já. Os caras marcando lá em cima, saindo de bordo do São Paulo para não deixar o São Paulo. Não estava dando bicão. Não estava dando bicão. Ele sabe, o plano de jogo, qualidade de passe. E o São Paulo, em contrapartida, o Hernanes, normal, vai, gente, não dá para condenar o Hernanes, jogou super mal. O Reinaldo, pilhadíssimo no começo. Você estava cruzando. Aliás, ele tem sido pilhado 6 vezes. Foi assim o Bruno Pérez desapareceu. Não existe. Desapareceu. Eu gostei do Arboleda. Arboleda. Pablo perdido em campo, não sabe se é centroavante, se é meia. Elinho, uma criança ainda. Mas até que correu bem. Não, mas o Elinho tá mal. Ele não acertou nada. Peraí. Mas o Brasil quer ouvir. Porque aquele jeito dele, tem que andar.
Tem que andar, é time pequeno. Tem que atropelar. Deixa eu te falar. Sim, era obrigação. Olha, é a tradição entra em campo, é a camisa, é trimundial, tem Libertadores. Quem é o Tadjeres? Aí ele faz aquela cara dele, né? Tá louco? Vai enfiar 4 hoje, 4-1. Não tem pra ninguém. É mística, é camisa, é Morumbi. Quem é você? Bom, pois quem é? Bom, agora o senhor, que também não passou na fila da humildade, igual o Pascoal, tem o que a dizer pro Brasil? Bom, bem. Primeiro. Esses jogadores do São Paulo ontem protagonizaram a maior vergonha da história do São Paulo. Não. Ponto. Maior vergonha, Flavinho. Não. Maior vergonha. Pera lá. Vocês falaram, eu ouvi todo mundo. Eu ouvi. Agora, ouçam também, por favor. O negócio é o seguinte. É a maior vergonha da história do clube. Ontem o São Paulo, ele teve o seu Tolima Day. Vocês vão falar, mas já perdeu lá pro Defensa e Justiça, perdeu pro Colón. Era a Copa Sul-Americana. Querendo ou não, existe uma distinção sim. Inclusive, quando o São Paulo perdeu pro Colón, o São Paulo estava focado no Campeonato Brasileiro e a própria diretoria recomendou ao treinador que focasse os esforços dentro do Campeonato Brasileiro. Não era o mesmo peso. Ponto. Ontem, ridículo, cara, ridículo. E quando eu falo aqui a respeito do time grande contra o time pequeno, não é desdém, não. Não é desdém, não. Me surpreendeu e muito a postura do time de São Paulo, essa postura ridícula que o time de São Paulo teve ontem. Por quê? Primeiro, o time entrou para dar porrada. O São Paulo, em nenhum momento, ele se preocupou em jogar bola. O São Paulo estava pilhado. Concordo. Os jogadores mais experientes ali, ao invés de tentar acalmar os mais jovens, estavam passando uma intranquilidade. Era só butinada, eram lances desleais. Essa jogada do Everton aí, ele deveria pegar não só aí o cartão vermelho e a punição para o próximo evento da Copa da Conmebol, pode ser Sul-Americana, pode ser Libertadores, mas ele deveria tomar um gancho sim. Mais pesado, porque isso é agressão. É ridículo. Alguns jogadores do São Paulo aí, extremamente maldosos em campo, bateram o jogo inteiro, coisa que o argentino, que muitas vezes é rotulado por fazer isso, não fizeram. O time do Tadjeres aí foi um time legítimo, um time que foi pra cima, marcou a saída de bola do São Paulo, se propôs a fazer o que o São Paulo não fez. O time do São Paulo ontem jogou pior do que o primeiro jogo na Argentina. Não tomou 2 gols? Não tomou. Mas a postura foi pior. O São Paulo teve uma chance boa de fazer o gol. Aliás, 2. Uma no primeiro tempo, que o Diego Souza cabeceou uma bola para fora. E a outra no segundo tempo, que o Elinho acaba prensando uma bola que o goleiro sai no pé dele ali e acaba fazendo a defesa. Só para um time que tinha aí a obrigação de fazer pelo menos 2 gols para tentar levar o jogo para os pênaltis, o São Paulo foi um time ridículo. Foi um arremedo de time. Aí o Jardim, ele tem uma Mas é a tradição. Pera, já vou falar. Não tem. Mas tudo isso passa pelo argumento que eu acabei de citar, Benja. O São Paulo deveria ter colocado tudo isso dentro de um contexto e ter mostrado em campo que ele era, de fato, aí o time brasileiro que mais venceu competições internacionais, o tricampeão brasileiro. Mas tem que entrar, o não joga mais, o Miller não joga. Mas a questão não é só essa. A questão não é só essa. O time do São Paulo ontem foi um arremedo de time. Foi um time ridículo, foi um time tosco, foi um time que, pelo menos na minha opinião, protagonizou a maior vergonha da história do São Paulo até então. Dentro de campo, futebolisticamente falando, essa é a maior vergonha. O São Paulo achou um Tolima Day. E só para finalizar, Benja, quando eu disse ontem aqui que o Jardine, que é um cara que está ali, almejando grandes coisas, tentando se estabilizar no cargo, eu falei, abdica dos laterais, joga com 3 zagueiros. Falei, põe o Luan pra jogar, ele foi de William Farias. Ele jogou do jeito que você falou. Não jogou, Sormani, não jogou, vamos lá. Jogou com 3, pelo menos na minha análise, vamos lá. 3 zagueiros, ou seja, abdica dos laterais, vai colocar mais caras lá na frente. Então, ele não colocou 3 zagueiros. Ele colocou o William Farias, quando eu disse que era para colocar o Luan, que todo mundo sabe que joga mais do que o William Farias. Eu disse, coloca o Nenê armando o time, coloca o Carneiro na direita ou o Antony. Ele colocou o Elinho, que o Elinho também não tá bem, faz algum tempo que o Elinho não tá jogando nada. Ele insistiu com o cara. Ele colocou o Pablo, Sormani, para armar o time do São Paulo. Ele matou o Pablo, cara. Ele colocou o Pablo para jogar atrás do Diego Souza. Mas não é isso que a gente quer saber. Olha, o André... E outro, só para finalizar, Benja, prometo. Não, prometo que eu vou... fugindo do breve. Tá todo mundo hoje metendo pau aí no Jardim, tá todo mundo metendo pau hoje no elenco. Eu ratifico aqui o que vocês falaram. O maior culpado pela eliminação do São Paulo e o fiasco no ano... E não adianta trazer Alexandre Pato agora achando que vai apagar isso daí, não. Não vai apagar, não. É o Raí. O Raí deveria ter a humildade agora de pedir para ir embora. Porque é o Raí que jogou o time de São Paulo no mato. Aí o Sormani trouxe a informação. Não, mas o Raí abraçou uma ideia que era do Leco e o Leco fez com que... É uma informação que eu tenho, eu não sei se... Bom, mas se você trouxe a informação, eu trouxe a informação, sim. Exatamente. Então, Sormani... O Pascoal, por exemplo, tem uma informação diferente. Claro, mas vamos abordar da forma que você trouxe aqui também, porque você é um cara que tem credibilidade. Mas pode falar, desculpa, independentemente de quem foi... Mas a partir do momento que o Raí aceita isso... Não muda nada, são os dois culpados. Era isso que eu ia concluir. Então, a partir do momento que o Raí aceita essa ideia, ele é tão conivente quanto, ele é coautor do ato.
é coautor do ato. Então, Raí, põe tudo na sua conta. Porque se você chega para um cara que acabou de tirar uma carta, o Flavinho, dá uma Ferrari na mão do cara e fala, quer dirigir essa Ferrari? O recém-habilitado, empolgado com a ideia, ele vai querer pegar o carro. Agora, a partir do momento que você deu a chave pro cara, a responsabilidade é tua. Olha, Prost, o São Paulo me decepcionou. O André Cabeça de Bangu, aqui do Rio de Janeiro, fala bem já.